Praticante, praticante RAF, começa agora mais um super programa Método RAF de Organização Mental. O programa que chega sempre pra te acordar. Sai daí, gigante! Quebrando tudo, gigante! Pra ter uma super sexta-feira hoje, arrebentando, quebrando, vencendo tudo. Todos os desafios, sem problemas. Tudo que vier de problema não é problema, é desafio. Sempre uma maneira diferente de você enxergar as coisas que estão aparecendo, que estão pintando na sua frente. Sempre é um novo desafio. Eu tô com tantas coisas, eu tô com tantos desafios. E esses desafios você é capaz de vencer. Todos eles, e cada um deles, com a sua força interior, com o poder miraculoso do seu subconsciente. Então é aquela coisa que eu falo, Método RAF faz o quê? Método RAF desenvolve o seu potencial. Método RAF é um sistema de desenvolvimento pessoal, onde você desenvolve os seus talentos, as suas capacidades, vencendo os seus limites e trabalhando cada vez mais o potencial, os seus talentos, a parte boa que você tem, as partes boas que você tem muitas. Então, quando você vai desenvolvendo aquilo que você é bom, automaticamente aquilo que você é ruim vai sumindo, vai desaparecendo. A gente trabalha dessa maneira e o resultado começa a acontecer de uma maneira forte, legal. Doutor Roberto, mas e a parte, os nossos defeitos, a gente nem mexe. Às vezes, quando eu sinto a necessidade de você trabalhar isso, de bater forte contra os defeitos, a gente bate forte contra os defeitos também e arrebenta tudo, quebra tudo de uma vez. Mas normalmente, você desenvolvendo o seu potencial, você nem vai mais apresentar aqueles defeitos. Por quê? Porque você muda o padrão vibratório. Você muda a sua frequência vibratória, você muda a sua sintonia. Você aumenta de tamanho, você sobe níveis. E aí, quando você sobe de níveis de consciência, você não tem mais vontade de praticar as coisas que talvez hoje você pratique. As coisas inadequadas, as palavras inadequadas, venenosas, os tipos de comidas, de alimentos que fazem mal, mas você continua fazendo, você continua comendo, sem você conseguir vencer. Por quê? Porque você tem vontade. Por que você tem vontade? Porque o nível ainda está mais baixo. Quando você sobe de nível, você não tem mais vontade desses alimentos. E os alimentos que eu digo são os alimentos que entram pela boca. São os alimentos que entram pelos seus olhos, as coisas que você assiste na sua televisão. São as coisas que você ouve, os alimentos que você ouve, que entram pelos seus ouvidos. Os lugares que você frequenta e com quem você anda. E se você começar a selecionar tudo que entra pelos seus 5 sentidos, e se você começar a selecionar lugares que você frequenta, e selecionar com quem você anda, de uma forma racional, aquela coisa, razão, espera aí, isso aqui não é bom. Isso aqui não tem cor. O que tem numa novelinha? Numa novelinha só tem lixo, então não vai entrar dentro de mim. Mas eu tô com vontade, que se dane minha vontade, eu não vou assistir novela. Por quê? Porque eu gosto de mim. Porque eu me respeito, porque eu respeito a minha família, porque eu amo minha família, então eu não vou deixar entrar novela na minha família. Por quê? Porque é lixo, porque é violência, porque é traição, porque tem um monte de ensinamentos podres. Um monte de sementes podres que eu não vou plantar no solo da minha mente, muito menos da mente dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Então eu não vou assistir. Espera aí, notícias faz bem? Não, notícias tudo lixo. Por quê? Porque notícias só colocam... Você vai pegar as notícias da televisão, 98% é lixo. É só coisa negativa. Não vai colocar nada que vai te acrescentar alguma coisa. É só coisa pra te dar medo, pra falar que você não é capaz, pra falar que tá difícil, que tá ruim pra todo mundo, que a nova doença chegou, a bactéria cresceu, é esse monte de papagaiada que não vai resolver nada. Aí a gente fala, por exemplo, pra você ter uma noção do que eu tô falando pra você, eu tenho amigos médicos que eles me falam isso. Campanha de câncer de mama. Curiosamente, aumenta o câncer de mama, o número de pessoas com câncer de mama. Então, propaganda. Quando você fala de alguma coisa, você faz propaganda para essa coisa. Se você fala de uma doença, você faz propaganda. A propaganda significa que aquilo vai aumentar. Eu estou propagando para aquilo crescer. Se eu falar de coisas boas, vai aumentar as coisas boas. Se eu falar das coisas ruins, vai aumentar as coisas ruins. Se eu falar de doença, vai aumentar a doença. Se eu falar de violência, vai aumentar a violência. Então, quanto mais eu falar na televisão, mais aumenta. E quanto mais eu assisto, mais eu aumento isso na minha vida.
simples demais pra gente entender. Parece que é difícil demais pra gente parar de assistir. Então, aí você tem que bater a mão no seu peito e falar: quem manda na minha casa sou eu, e eu não vou mais colocar lixo dentro da minha casa. A minha casa é minha casa subconsciente, a minha casa é minha casa mesmo. Com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Então eu vou começar a cortar. Então eu preciso começar a selecionar. Se você começa a ser forte nisso, se você começa a ser forte na alimentação que vai preenchendo o seu subconsciente, pô, cara, aí o negócio vai começar a pegar. Por quê? Porque a sua vida lá fora depende da matéria-prima que está dentro de você. Dentro do solo sagrado da sua mente subconsciente. Então, o lugar que você frequenta, os lugares que você frequenta, selecione. Você quer ficar rico? Não dá pra você entrar num brechó, cara. Se você frequenta brechó, você não vai ser rico nunca. Porque brechó é lugar de pobre, é lugar de restos, é lugar de miséria, é lugar de migalhas. Se você está... Não, mas eu tenho uma roupinha boa lá no brechó, então vai, usa lá a roupa do morto. O morto morreu com uma doença legal aí, então não tem problema não. Fica tranquilo, foi uma morte rápida, fulminante, então nem tem problema a roupa nova do morto. Pode usar, legal, bacana. Roupa do morto, roupa do cara que não tinha mais dinheiro pra onde pegar dinheiro, ele começou a vender roupa. Então, quando você começa a vender roupa, cara, é porque o negócio tá ruim pra caramba. Você tá vendendo a tua roupa pro brechó, e aí vai o outro lá e compra a roupa que você vendeu, que você tá na pior, na miséria. Vendeu a roupa pro brechó, aí vai o outro e compra. Imagina esse outro como é que está, né, meu? Tá pior do que esse um aqui, meu, que acabou de vender a roupa pro brechó. É questão de frequência vibratória, questão de você começar a avaliar e analisar e perceber que isso não é legal. Se não é legal, eu não vou usar pra minha vida. Eu preciso mudar essas condutas, porque essas condutas não são legais. Que lugar mais que eu frequento? Quando eu falo de você quer ser rico, você frequenta a igreja que você frequenta. Igreja é um lugar onde forma crença dentro de você. Forma crenças poderosas, boas e ruins. Depende da igreja que você vai. E eu quero dizer uma coisa pra você, que o pacote vai completo. Não adianta você chegar numa igreja e não seguir as regras daquela igreja. Então, quando você for escolher uma igreja, escolha uma igreja que você perceba que as crenças são boas. Quando eu falo de igreja, não estou falando da religião. De repente você é católico. Dá um exemplo de uma igreja católica. Você pode frequentar uma igreja católica de pessoas com dinheiro e de pessoas sem dinheiro. A missa vai ser a mesma, só que o resultado dentro de você vai ser completamente diferente. Então você para pra pensar, você quer ser rico? Então vai numa igreja de pessoas ricas. Igreja chique, fina, bonita. É óbvio. Mas tá falando lá é uma coisa religiosa, né? E qual o problema? Qual é o problema? Qual é a separação que você quer fazer de dinheiro com religiosidade? O dinheiro não tem nada a ver. Você pode ter dinheiro sendo pobre, sendo bom. Você pode ser bom sendo pobre ou sendo rico. Você pode ser espiritual sendo pobre ou sendo rico. Então seja espiritual sendo rico. Qual o problema? Se você não prejudica ninguém, beneficia um ou mais vidas, não para de vencer, não para de agradecer, faz o bem para todo mundo, por que você não pode ser rico? Se você for desse jeito, o dinheiro ele se torna a materialização da sua espiritualidade. Agora, se você pegar o dinheiro para fazer o mal, para prejudicar alguém, colocar o dinheiro na frente de princípios, não ter caráter, atropelar todo mundo, aí o dinheiro não é espiritual. O dinheiro vem para te arrebentar, para fortalecer o seu ego. Aí é outra coisa. Então, no método RAF, quando nós falamos de dinheiro, nós falamos de espiritualidade ao mesmo tempo. Você pode ser espiritual e ser rico ao mesmo tempo, sim senhor, sim senhora. E essa é a pedida, essa é o que a gente trabalha, é o caminho do gigante, é o caminho do vencedor. Então quebra tudo, gigante, sai daí, gigante. É isso aí, eu vou falando pra você. Quando eu vou falando tudo isso pra você, eu vou pegando situações. Então vamos lá, lugares que você frequenta. Bom, doutor Roberto, o senhor tá falando tudo isso, mas o senhor às vezes o senhor é muito radical. Então, eu sou muito radical. O método RAF é radical,
Porque o método RAF, ele não quer te dar 60% de resultados. O método RAF, ele fala pra você que você tem que ser 100% sim. Que não é mais ou menos. A sua vidinha tá mais ou menos, isso aí não é RAF. A sua vidinha tem que ser excelente. Você tem que buscar sempre a excelência. E para você buscar excelência, você tem que ser radical contra as condutas podres, as condutas ridículas que você usa. E aí a sua vida não vai melhorar se você não for radical. Doutor Roberto, e se eu orar? Se eu só orar, vai resolver? Não vai resolver só orar, gigante. Porque orar é só uma parte. Tem a ação, você precisa do agir, da ação para fazer quebrar tudo e vencer. Oração, imaginação, precisa da ação, senão não acontece. Você precisa se mexer, é você quem tem que fazer, é você quem tem que manifestar Deus. Não é Deus que vai fazer sozinho, é você manifesta a Deus e a coisa acontece. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E quando eu falo eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tô dizendo que eu, Deus, posso, consigo, eu sou capaz e eu vou junto com Deus para quebrar tudo e vencer. Sai daí, gigante! É isso aí, gigante, eu vou falando pra você mais dicas aí. Então vamos lá. O lugar que eu frequento, com quem eu ando, amizades inadequadas. Se você anda com pessoas que te puxam pra baixo, como é que você quer se levantar, cara? Você só anda com pessoa que te passa rasteira, que te puxa pra baixo, que sempre tá te arrancando, esses vampiros do caramba, arrancando a sua energia, do vampiraiada do caramba. Meu, se tá te fazendo mal, cara, muda o caminho, gigante. Se tá te fazendo mal, não passa nem na rua do cara. Sai daí. Muda, meu. Oh, mas as pessoas, a gente não pode deixar os amigos, abandonar os amigos, doutor Roberto. É aquela coisa que eu falo pra você. Você não vai precisar abandonar esses amigos. Mas você não precisa andar com esses amigos. Porque se a companhia te joga pra baixo, cara, significa que não tá dando certo, porque é igual aquela coisa que eu já falei algumas vezes. Se eu estou nadando no mar, não sei nadar direito, tem um cara morrendo afogado, eu vou salvar o cara que tá morrendo afogado, ele vai me puxar pro fundo com ele. Então, se eu não sei nadar direito, eu tenho que tomar cuidado com isso. É lógico que eu não vou falar pra você deixar de andar, de falar com as pessoas que você pode ajudar. Você vai precisar, mas você vai ter que se preparar para ajudar essas pessoas. Agora, ficar caminhando junto, cara, você vai pro buraco também. Primeiro se fortaleça, primeiro aprenda a nadar, aí você vai ajudar os outros. Simples demais, gigante, nem você não tá conseguindo nem se salvar, você quer salvar os outros. Sai daí, gigante, se levanta daí de uma vez, quebra tudo, gigante. É isso aí, força total, energia, sangue nas veias, fervendo nas suas veias, pra valer, com toda a energia, com toda a força, com todo o gás. Outra coisa é a palavra falada. Eu sempre digo da palavra falada, o que sai da sua boca. Meu, se você for reparar o perfil de pessoas que falam fia, repare o perfil daquele que fala fia. Aí você vai reparar e vai observar e vai perceber que pessoas que falam fia estão fracassadas, estão numa lama, numa draga só. E aí? Por que será? Então, ele fala fia porque tá uma draga ou tá uma draga porque fala fia? Meu, pra mim tanto faz se é o ovo ou é a galinha, tá tudo uma porcaria. Para de falar fia, caramba! Falou fia, perdeu o direito de ser rico, cara. Você não vai ser rico nunca, meu. Caramba, ô linguajar horroroso. Ah, não sabe falar? Então, o brasileiro agora tá na mania, né? É a turminha do singular. Eu sempre falo da turminha do singular. Meu, você fala com uma linguagem pobre, uma linguagem baixa, uma linguagem errada. Olha, eu não sou professor de português, mas eu peço pra você um mínimo de acertos nas suas palavras. O que é isso, cara? Tá louco? 5 minutos. Falta quanto pra acabar o programa? Falta 10 minutos. Então falta 10 minutos, 100 real, 10 real, 3 cadeiras. Você não põe o i no meio das palavras, não põe... Até o outro lá no gerúndio lá, como é que é? Tô correndo, tô comendo, eu vou comendo, tô correndo, tô caminhando. Então,
Parece que você quer... Não, será que... Veja bem, deixa eu ter o direito de ser burro. Então, cara, se eu quero ter o direito de ser burro, eu vou deixar minhas orelhas crescerem e vou continuar burro, meu. O que eu posso fazer? Aí depois eu vou reclamar que eu não consigo ganhar dinheiro, que as coisas não acontecem na minha vida. Doutor Roberto, mas o senhor tá falando... Tem menos coisas, ó... Você já pensou o que pode uma pessoa que usa o termo menos? Eu não sei nem quem inventou o menos, né? Mas quem inventou o menos deve ser um artista. Menos. Menos o quê, meu? Tem maisas? Não tem maisas, não tem menos, então não vai ter nada dessas porcarias. Então, meu... Muda o linguajar, aprenda a falar direito, pelo menos o básico do português, para você se colocar maior, para você subir de nível, subir degraus. Caramba, não dá, assim não tem condições. Fala palavrões o tempo todo. O tempo todo é um palavrãozinho. Eu apertei o botão do fone. Meu, por que você acha legal você apertar o botão do fone? Então, você acha legal, você acha chique. Apertei o botão do fone. Que bacana, hein? Que legal. Falar palavrão é muito bacana. A boca fala que o coração está cheio. E o seu coração está cheio de lixo. E a sua vida lá fora tá um lixo. E você continua um lixo. Porcaria, sai daí, caramba. Toma vergonha na sua cara e para com essas condutas podres. Depois quer ter frutos doces e saborosos. E os seus frutos são tudo podres. Não tem nem fruto, que sai é tudo podre. Só porcaria. Por quê? Porque as suas condutas são podres. Suas atitudes são podres, você não faz nada que presta e a sua vida não melhora, então sai daí, caramba! Pô, tem um gigante dentro de você, ok, tem um poder incrível dentro de você, o poder do seu subconsciente. O método RAF ensina você a usar o poder do seu subconsciente, cara. Acorda, gigante! Sai daí de uma vez, gigante, vou ler um depoimento pra você. Meu nome é Silvia Fernandes, tenho 37 anos e quero dar meu depoimento sobre o milagre que o método RAF fez na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de altos e baixos financeiros e por mais que eu me preparasse e lutasse, estava sempre sofrendo com dívidas, empréstimos, problemas com o meu nome e no final vinha a frustração de me fazer sentir o fracasso como profissional, já que a minha profissão não me dava a liberdade financeira que eu queria. A gente vai se metendo cada vez mais em buracos e é interessante como as grandes bagunças na nossa vida começam pelas pequenas bagunças. Quando você começa a se tornar uma pessoa preguiçosa nas pequenas coisas, você vai formar uma bagunça grande na sua vida. Quando você procrastina no pouco, você vai estar procrastinando em coisas muito maiores. O pequeno faz o grande não faz o pequeno. Então quando você começa a dever R$10, R$15, R$5 ou às vezes centavos na padaria ou em outro lugar ou na feira ou sei lá onde, essas pequenas dívidas, esses pequenos atos de desonestidade que estão manchando o seu caráter vão fazer com que você atraia situações muito maiores na área financeira, numa maneira negativa. Então é na hora de acordar. Não comece a fazer as pequenas coisas ruins. As pequenas coisas faça com excelência. Dê o seu melhor nas pequenas coisas. Nesta fase eu já conheci o método RAF e procurava não perder nenhuma quarta-feira. Porém, as coisas foram piorando, comecei a engordar, comecei a ter problemas no meu casamento, meu peso chegou a aumentar mais de 10 quilos e o meu marido pela primeira vez me falou em separação. Nesse dia eu perdi o chão. E parece que tudo que eu ouvia o Dr. Roberto falar todas as quartas-feiras, de repente veio tudo de uma vez na minha mente. Ela começou a piorar em tudo, ela engordou. É interessante as dicas que eu dou. Engordou pra caramba, o marido dela começou a não se interessar mais por ela. São coisas que a gente vai falando. Às vezes a gente acha, muitas pessoas acham, e muitos casais pensam, que o casamento é pra vida toda. Porque eu assinei lá, porque eu prometi na frente do padre, perante Deus, porque eu falei na frente do pastor, porque eu prometi, e aí o meu marido prometeu, então tá tudo legal. E aí é o suficiente para que esse casamento dure para sempre.
independente de qualquer coisa, ele vai durar para sempre. E não é assim. Você tem que alimentar o seu casamento todos os dias. Você precisa todos os dias cuidar do seu casamento. Se você não cuidar do seu casamento, você vai dançar. Quando a gente fala de cuidar do casamento, você tem que cuidar do seu marido como você tem que cuidar de você. Se você não cuidar do seu corpo, você está falando para o seu subconsciente que você não está nem aí para o seu corpo, que você não gosta de você. E como é que ele vai gostar de mim se eu não gosto de mim? Se eu não cuido de mim? Como é que um marido vai ter atração por uma mulher que está totalmente fora do corpo, obesa, toda desleixada, toda descuidada? Não se cuida, não cuida das unhas, não cuida do corpo, não cuida da alimentação, não cuida de nada. Não é uma mulher totalmente desleixada, preguiçosa. E aí ele vai começar a perder o interesse por ela. E lógico que não é só isso o casamento, mas é uma parte onde a Silvia teve problemas. E aí, me fazendo passar quase uma noite toda chorando de raiva de mim mesma. E aquelas palavras não saíam mais da minha cabeça, como se antes eu escutava e não ouvia, e agora eu conseguia ouvir alto dentro de mim essas palavras. Acorde cedo. Acordar cedo é sede de produzir. Arrume o seu secreto, o lugar que ninguém vê, o seu quarto principalmente, suas calcinhas, suas gavetas. Arrume, organize. Calcinha de elástico frouxo é fria. Não é possível você usar uma calcinha de elástico frouxo e querer que seu marido tenha atração por você. Tá com a calcinha bege e quer que seu marido tenha atração. Seu marido não é ator pornô pra estar pronto o tempo todo. Jogue fora as coisas velhas, pare de perder para a comida, pare de perder para a novela, se valorize, se esforce, faça por merecer o que é que você está fazendo com a sua vida. No dia seguinte, liguei para marcar a consulta, decidida a mudar minha vida. A secretária não tinha horário naquela semana e marcou para o primeiro horário da segunda-feira da semana seguinte. Esperei uma semana, acordando cedo, arrumando minha cama, organizando minhas gavetas, me esforçando como uma verdadeira praticante RAF. Quando chegou a segunda-feira, eu comecei o tratamento de hipnose RAF em 6 sessões. Aconteceu como se fossem arrancadas com as mãos cada sabotador que eu tinha, cada monstro escondido dentro de mim. Em cada sessão eu chegava melhor, mais confiante, mais segura e incrivelmente mais magra. No intervalo das 6 sessões eu recebi 2 propostas de emprego. Uma delas eu aceitei para ser gerente de uma grande rede de supermercados com um salário 2 vezes maior do que eu estava ganhando. Emagreci 8 quilos, minha autoestima nunca esteve assim tão forte, minha família e amigas não param de me elogiar, meu marido voltou a me procurar como no começo do nosso casamento e não falou mais em separação. Agradeço a Deus por ter me guiado ao método RAF, que para mim é um método abençoado por Deus. O meu muito obrigado. Silvia Fernandes, maravilhosa, muito obrigado pelo seu depoimento, que certamente está ajudando muitas pessoas. Eu já tinha lido esse depoimento seu algumas vezes e voltei a ler pelo resultado bonito que você teve, pela situação que você deixou chegar, pelo caos que você deixou chegar à sua vida, mas que você deu um chega pra lá, um quebra tudo e venceu. Vamos lá para os telefones, para você fazer parte das nossas redes sociais, das nossas redes sociais. Você vai fazer parte do Facebook Método RAF e o Facebook Roberto Abel Filho. Entre no Facebook Método RAF e o Facebook Roberto Abel Filho. Entre também na nossa lista de transmissão para receber vídeos, dicas e exercícios todos os dias. Você vai colocar o seu nome e a frase Rádio Mundial. Seu nome e a frase Rádio Mundial no número 941429142. 941429142. 941429142 para você fazer parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Força Total, WhatsApp, quebrando tudo. Vídeos, exercícios, ensinamentos, todos os dias para você. E para você marcar as sessões de hipnose comigo, é o 11 997661442, 997661442. Programa chegou ao fim, pense em tudo que eu falei, mas pense em pé com a decisão tomada, porque existe um gigante dentro de você e porque você é a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante que existe, então sai daí, gigante!